prosseguindo na nossa análise da eficiência do Quicksort, se no vídeo anterior a gente foi otimista, foi a vez de analisar o melhor caso, né, supor que os pivôs seriam escolhidos de forma a nos favorecer e obter o menor tempo possível, menor número de operações possíveis, agora é o momento de sermos pessimistas. A gente vai analisar o pior caso, né, que pode acontecer, pensando qual que é o pior pivô que pode ocorrer, qual que é a pior escolha que o meu algoritmo pode fazer e pensar o que acontece com a eficiência se essa escolha se repetir ao longo de toda a execução, ao longo de todas as chamadas recursivas. Se no caso anterior, no melhor caso, a gente chegava no melhor caso quando o pivô estava exatamente no meio e por conta disso os dois subproblemas resultantes ali daquela separação tinham metade do tamanho do problema original, o pior caso vai acontecer quando eu tiver a menor redução possível no meu subproblema. No caso, isso acontece quando o pivô for sempre o menor ou o maior elemento do vetor. E já dando spoiler, nesse caso a gente vai chegar à conclusão que o Quicksort leva tempo quadrático, o que não é nada animador, mas vamos um passo por vez. Eu vou usar aqui uma figura para ilustrar para vocês o que pode acontecer, qual é esse cenário ao qual eu me refiro. Então imaginem que no início a gente vai fazer aqui uma árvore de recursão muito específica, tá? Em que no início eu tenho meu problema original, então ali no nível 0 eu vou ter um único subproblema com tamanho n. E eu vou supor que o pivô, por exemplo, é o maior elemento. Nesse caso, se o pivô for o maior elemento, notem que eu não estou falando que ele é o último não, tá? No nosso problema da separação a gente escolhe o último elemento, mas depois a gente posiciona ele de modo adequado após a separação. O que eu estou dizendo é que depois de feita a separação, o meu pivô ficou na última posição. Então, o meu subproblema da direita, aqui, o subproblema da direita, é vazio. Tá? Não tem nada ali, ele é vazio. O subproblema da esquerda, por outro lado, tem todos os elementos do vetor original menos 1. Eu só eliminei o pivô. Todo mundo ficou à esquerda dele. E nesse caso, o tamanho dele é apenas 1 a menos do que o tamanho original. Se isso acontecer de novo, novamente o subproblema da direita é vazio e o da esquerda tem apenas uma unidade a menos do que o original. Vou fazer só mais uma vez. Não tem muita graça esse. Está sempre reduzindo de uma unidade o subproblema. Claro, dado tempo suficiente, ele está sempre reduzindo, né? Então, eventualmente, ele vai chegar aqui ao caso base, em que sobra apenas um elemento. Assim, vamos àquelas perguntinhas de sempre. Qual o número de níveis que essa minha árvore de recursão totalmente pendendo para a esquerda vai ter? Qual que é o número de subproblemas por nível? Qual que é o tamanho dos subproblemas? No caso aqui, numerando 0, 1, 2, 3, numerando os níveis, e aqui no fim, vamos dizer que eu tenho um 1º nível qualquer ali depois, para a gente generalizar a fórmula, o número de subproblemas, como vocês podem perceber, vai ser sempre 1, tá? Porque um dos subproblemas que existiriam, ele é trivial, ele é vazio. Então o número de subproblemas não cresce. E o tamanho do subproblema está decrescendo. No nível 0 ele tem tamanho n, depois ele tem tamanho n-1, depois tamanho n-2, n-3. E a generalização que a gente vai fazer é que, já que ele decresce uma unidade por nível, ele vai ter tamanho n-i, que no 10º nível, né? A gente pode perceber que no primeiro aqui é só colocar n-0, fica consistente, né? Então, o que nós temos é que os meus subproblemas estão decrescendo muito vagarosamente. Tá? É por isso que isso aqui vai levar a gente no pior caso. Além disso, eu quero saber qual que é o número de níveis. Tá? E a gente pode imaginar já aqui que se eu começo com um problema de tamanho n e eu vou decrescendo uma vez por nível, eu vou ter n níveis no final. A gente vai fazer a conta um pouquinho mais precisa na sequência, mas vai ser essa a nossa conclusão. Então,
De posse dessas informações, a gente já sabe aí o número de níveis, a gente sabe que eu vou ter sempre um subproblema por nível, e o tamanho vai ser dado pela expressão n menos i. Tá? Então, o tamanho do único subproblema que eu tenho no nível i vai ser n menos i. Eu vou para aquelas perguntas. Qual que é o trabalho do nível i? Né? Supondo que a rotina de separação é dominada ali por uma constante z, tá? E a separação é o maior trabalho in loco, o maior trabalho local, não recursivo, que a gente faz quando está resolvendo um subproblema. Então, supondo que ela tem uma constante z, qual vai ser o trabalho que eu vou realizar? Ele vai ser da ordem de z vezes o tamanho do vetor que eu estou trabalhando, né? E a gente já sabe que isso corresponde a n menos i. O tamanho do vetor no nível i, que eu considero do único subproblema lá, é n menos i. Então eu já sei aqui qual que é o trabalho realizado no nível i ali, no único subproblema que eu tenho. Então o trabalho no único subproblema do nível é exatamente o trabalho naquele nível, então z vezes n menos i. E o total de níveis, aqui para ser mais preciso, eu fiz análise superficialmente ali na figura com vocês, mas sabendo dessa fórmula, o total de níveis com o qual eu vou ter que lidar, a gente descobre da seguinte forma: seja h aqui o último nível. O tamanho do subproblema no último nível é 1, que ele vai reduzindo de 1 em 1, eventualmente ele chega a ser 1, e eu vou ter então que 1 é igual a n menos h. Portanto, h, nenhuma surpresa aí, é igual a n menos 1. Ah, mas professor, você falou que tinha n níveis. Sim, a gente começa a contar no zero. Tá? Como a gente começa a contar no zero, a gente vai ter n níveis. Então, só confirmando o que a gente já tinha olhado lá visualmente, parecia consistente. Tá legal. Sumarizando aqui, que eu estou enrolando mais do que essa análise merece, o trabalho realizado num determinado nível i é z vezes n menos i. O número de níveis é n. Então, meu resultado ali do trabalho total, que é sempre que eu estou interessado, né, qual que é o trabalho total? Vai ser a soma do trabalho ao longo de todos os níveis, ao longo de todos os subproblemas da árvore, que vai ser dado por uma progressão aritmética aqui, uma PA. Tá? Então, vai ser, colocando z em evidência, aqui o trabalho total vai ser z vezes n mais n menos 1 mais n menos 2, assim por diante, até que eu chegue em 2 e 1 aqui. Tá? Resolvendo aqui a fórmula da PA, usando aquele truquezinho de somar os pares que estão mais distantes, então n mais 1 vai dar n mais 1, n menos 1 mais 2 vai dar n mais 1, e assim por diante. Então eu vou ter aqui que cada par de elementos vai corresponder ao valor n mais 1. Então vai ser z vezes n mais 1 vezes o número de pares. Eu tenho n elementos, né, vai do 1 até o n, então eu tenho n elementos, o número de pares é n sobre 2. Então eu vou ter aqui z vezes n mais 1 vezes n sobre 2, que é aproximadamente, só para simplificar a nossa conta e ver emergir aqui, vai ser dominado por um fator quadrático. Isso aqui é aproximadamente z vezes n ao quadrado sobre 2. Portanto, a nossa solução aqui, o nosso algoritmo, no pior caso, leva tempo, realiza um número de operações da ordem de n ao quadrado. Como eu já tinha advertido vocês, a gente não fica muito feliz com isso. Se por um lado, ali no melhor caso, o quicksort chega a ter eficiência n log n, no pior caso ele chega no n quadrado. Se vocês forem perspicazes, nessa hora vocês podem falar assim: mas professor, toda essa complicação, divisão e conquista, escolhe pivô, separa, o insertion sort, no melhor caso leva tempo linear, no pior caso n quadrado. Tá? Então, eu prefiro um algoritmo muito mais simples, uma constante muito mais baixa, muito mais fácil de fazer. Também tem o mesmo melhor e pior caso. Vocês têm razão, se vocês argumentarem isso, e é por isso que eu vou chamar a atenção para vocês aqui do caso médio, e mais ainda do uso de aleatoriedade subsequente que a gente vai fazer. Mas deixa eu falar primeiro do caso médio. Tá? O que significa quando a gente fala de analisar o caso médio? Tá? Existem inúmeras instâncias com as quais a gente pode lidar, então definir essa média não é tão óbvio. Tá? No pior caso, no melhor caso, a gente vai lá, né, como um anjinho, um diabinho, tentando falar assim: deixa eu favorecer o algoritmo, quais as melhores escolhas que ele pode fazer. Esse é o melhor caso. No pior caso é o contrário, eu vou lá, qual que é a pior escolha? O pivô pior possível, o pivô vai ser o maior elemento sempre, ou o menor elemento sempre.
a gente joga para os extremos. Agora, qual que é a média? Eu não vou listar todas as instâncias possíveis para definir essa média. O que eu vou definir como caso médio é que eu vou supor que os meus vetores, que os elementos dos meus vetores não têm um viés. Eles não são nem de um tipo nem de outro, eles não têm nenhuma ordem específica. Os elementos que eu quero organizar ali, eles são permutações aleatórias, sendo que tem a mesma probabilidade de eu estar lidando com qualquer uma das permutações. Então, existe uma sobre n fatorial possibilidade, uma sobre probabilidade 1 sobre n fatorial do que eu receber na entrada ser um vetor já ordenado, 1 sobre n fatorial de ser um vetor na ordem inversa e 1 sobre n fatorial de ser qualquer uma das n fatoriais permutações possíveis. Tá? Eu não tenho nenhuma predileção, eu estou supondo isso na minha entrada. Nesse caso, o algoritmo leva tempo O de n log n. Eu não vou fazer uma análise profunda, que a gente ainda vai lidar com algo parecido com isso, com mais cuidado nos próximos vídeos. Mas só para vocês terem uma ideia, pensem que eu consigo a eficiência n log n quando os meus pivôs não são muito ruins. Quando eles mais ou menos, né, se não for perfeitamente, mas quando eles mais ou menos dividem o vetor ao meio. E se eu estiver lidando com permutações aleatórias, até por um argumento de simetria, a chance do meu pivô, do elemento que eu selecionar como pivô, seja ele qual for, ser grande ou pequeno é a mesma. Tá? Então, muito informalmente falando aqui, em média, eu vou acabar pegando um pivô que está mais ou menos ali na metade do vetor e vou fazer uma divisão razoável. A divisão razoável vai levar a um cenário parecido com o do melhor caso. Pode não ser exatamente no meio, né, mas vai levar a um cenário parecido. Tá? Eu prometo para vocês que a gente vai entrar em um pouquinho mais de detalhe, não vai ficar tão informal assim, mas por hora, só acreditem em mim. O caso médio fica próximo de n log n, ainda que com uma constante um pouquinho maior, a altura da árvore é um pouquinho maior do que no melhor caso, que eu estou sempre dividindo exatamente ao meio. O que eu quero chamar a atenção para vocês agora, antes de entrar nesses detalhes técnicos, apesar desse argumento do caso médio favorecer, falar assim, pô, né, embora eu tenha um pior caso lá ruim, em média ele não ocorre. Isso não é o suficiente para a gente. Eu não quero, pelo menos não nesse momento, um algoritmo cuja eficiência depende da entrada. Tá? Para situações específicas, a gente pode até lidar com isso. A gente pode ter algoritmos que só são úteis quando eu tenho um certo conhecimento dos dados de entrada. Mas aqui eu estou querendo um algoritmo de ordenação que eu vou chamar de propósito geral. Independente dos dados da entrada, de qual viés que esses dados têm, se eles costumam já vir meio ordenados, se eles costumam vir invertidos, ou qualquer outro padrão que eles possam ter, o meu algoritmo tem um comportamento razoável, ali, a minha eficiência é bem conhecida, independente disso. Para obter isso, o que a gente vai fazer é lançar mão da aleatoriedade. A gente vai tratar de uma versão aleatorizada do Quicksort. E como que vai ser essa versão aleatorizada? Vai ser uma versão que escolhe com probabilidade uniforme, entre os n elementos ali que eu tenho no meu vetor, quem será o pivô a cada vez. Com isso, ele vai conseguir jogar para dentro dele essa escolha aleatória. Em vez de depender de uma entrada que veio, uma permutação aleatória, mais ou menos bem distribuída, de modo que o pivô escolhido, em média, não seja ruim, ele não vai fazer isso, ele não vai supor nada sobre a entrada. O que ele vai fazer é falar, olha, tá bom, eu não vou escolher esse pivô como sendo o primeiro elemento, o último elemento, o elemento do meio, não, eu vou sortear qual vai ser esse pivô. E a gente vai ver que com isso eu consigo mostrar, tá, que em média eu vou escolher bons pivôs, ou pelo menos que vai ser muito improvável que eu escolha pivôs ruins com muita frequência, e por isso eu vou acabar conseguindo uma eficiência da ordem de n log n. Mas nesse momento, né, no próximo vídeo a gente vai começar a explorar essa situação, mas nesse vídeo o que eu quero destacar para vocês essa segunda parte que eu estou falando para vocês de tratar com um algoritmo Quicksort aleatorizado é fundamentalmente diferente da análise de caso médio que eu comecei fazendo aqui com vocês. Na análise de caso médio, eu só atinjo aquela eficiência, tá? Eu só espero atingir aquela eficiência se a minha entrada tiver uma certa característica. Quando eu aleatorizar o Quicksort, eu não tenho mais dependência da entrada. Isso é muito importante para a robustez do algoritmo. Você pode pensar na pior entrada possível. O Quicksort não vai ser afetado por você ter pensado numa estrutura de entrada que pode desfavorecê-lo. O determinístico, sim, é fácil você achar, até ficar como um quiz para vocês pensar em qual seria o vetor de entrada mais perverso para esse Quicksort determinístico que a gente viu. Para o que a gente viu até agora. Mas o aleatorizado se esquiva disso. É isso que eu quero deixar claro. A gente aprofunda nos próximos vídeos.